Então, essa paciente tem 34 anos e teve entorse do tornozelo há 7 a 8 dias e a nossa análise começa procurando fratura, né? Então vamos lá na tíbia, fíbula, ossos do retropé e médio pé, ver se tem área de fratura ou edema contusional. Muitas vezes isso dá dica de qual foi o mecanismo de trauma. Nesse caso, a única coisa é que tem esse pequeno edema ósseo contusional na porção posterior-medial do domo estalar e no osso trígono. Não tem lesão osteocondral, que vocês conseguem ver bem aqui, aquela área de edema contusional leve, posterior-medial, mas cartilagem, superfície óssea, tudo preservado, né? Bastante edema na região lateral do tornozelo, com um marcador cutâneo. E nessa fase acho que vale a pena tentar entender o que aconteceu em relação ao mecanismo de trauma, porque você vai ter mais facilidade de identificar as lesões comuns para aquele mecanismo. Então, por exemplo, fica claro aqui que existe uma rotura do ligamento talofibular anterior. As fibras até aqui elas estão espessadas com alteração de sinal e eu não vejo a inserção talar. Então rompeu na parte distal do ligamento. Consigo ver isso no axial, consigo ver aqui no oblíquo. E consigo ver no coronal. Vejo o ligamento todo espessado, um sinal alterado e aqui ele descontínuo. Né? Talvez tenha uma outra fibra contínua aqui na parte mais inferior dele. Parece que tem um filetezinho bem discreto, contínuo na parte mais inferior. Eu também gosto de ver bastante aqui no sagital. Então vocês observem aqui o ligamento saindo da fíbula e a parte dele rota, que é essa de cima, e talvez um filetinho de fibra aqui embaixo. Então, passo seguinte, ver o calcânio fibular. Vejam que o calcânio fibular está bastante espessado. Parece que aqui na região proximal dele tem uma descontinuidade. E ele está bem, com o sinal bem alterado, né? Olha aqui, o ligamento calcâneo fibular saindo ali da fíbula. Essas fibras feias, né? Com sinal alterado, espessadas. Você vê que parece que aqui elas desaparecem ou interrompem. E aqui o segmento distal dele. Vejam aqui também no coronal. Então, uma rotura que parece ser parcial, mas uma parcial. Vejam aqui o ligamento. Aqui que ele fica bastante, com sinal bastante elevado, né? Deve estar descontínua a fibra. E chegando lá no calcânio. Então, uma rotura parcial grande. Sempre que tiver aqui essas lesões, o passo seguinte vale a pena olhar a sindesmose, se teve lesão da sindesmose, nesse caso não tem, ligamento tibio-fibular anterior-inferior, ligamento tibio-fibular posterior-inferior e aqui componente membranoso, né? Intramembranoso da sindesmose distal. E aqui mais para cima começa a membrana interóssea. Caso tenha lesão da sindesmose, isso indica para nós que existiu algum grau de rotação. Imagine essa articulação, ela é capaz de fletir e estender, de fazer supinação e pronação. Então, supinação é parecido com a mão, né? Aqui está lateral, medial. Se eu jogo todo o retropé rodando para esse sentido, é uma supinação. Se eu jogo para aquele sentido, é uma pronação. Esses movimentos, eles não lesam muito a sindesmose. O que mais lesa é se roda, né? Então, se eu rodo esse retropé, então observem aqui, é como se a gente estivesse olhando no axial. Se eu rodo ele externamente, isso abre aqui a sindesmose e tem lesão ligamentar. Normalmente, o ligamento tibio-fibular anterior inferior primeiro. E aí depois
pode ter fratura da fíbula e lesão posterior. Então, olhar a sindesmose para ver se teve algum componente de rotação. Se não tiver lesão na sindesmose, provavelmente foi uma lesão mais por supinação. Nesse caso aqui, uma supinação, talvez com adução. E depois vocês podem dar uma olhada nesse site que provavelmente vocês já conhecem, né? Via classificação de Weber, que eu uso bastante no raio-x. Weber A é só uma fratura avulsiva na extremidade do maléolo lateral, transversa. Nesses casos, o entorse normalmente é por supinação e adução. Vejam aqui o movimento de supinação, rodando, o pé para esse lado, e adução é deslocamento, translação do retropé para cá. E numa fase mais tardia, que não é comum, há uma fratura por impacção lá no maléolo medial, que costuma ser oblíqua. Fratura avulsiva transversa, fratura por impacção oblíqua. O Weber vê essa supinação, que aqui não fica muito bem demonstrada no desenho, né? Fica mais parecendo que até que supina, que prona, mas com rotação externa. E aí o movimento de supinação com rotação externa costuma lesar primeiro as estruturas laterais, principalmente ligamento tibio-fibular anteroinferior, depois fratura da fíbula ou lesão ligamentar pura, e aí depois fratura ou lesão ligamentar posterior da sindesmose. E com pronação, o que muda é que começa lesando a primeiro as estruturas mediais. Então, depois vocês podem olhar o site e ver com detalhe. O fato é que, nesse nosso caso aqui, parece que teve pouco componente de rotação. Deve ter sido mais uma supinação com adução. O que, se tivesse fratura, provavelmente seria uma fratura daquelas transversas avulsivas aqui laterais. Continuando a análise, então, passando para medial, esse sinal um pouco elevado do ligamento deltoide borrado, que vocês conseguem ver aqui no sagital, costuma haver muita gordura permeando, umas linhas de gordura permeando o ligamento deltoide. Quando fica mais borrado e obliterado, assim, com um sinal elevado, é porque teve algum grau de lesão. E nós tentamos buscar se tem descontinuidade. Eu gosto bastante de tentar ver essa descontinuidade aqui, no axial. Então, as fibras estão saindo ali do maléolo medial, as fibras profundas tibitalares são essas, as fibras superficiais são essa que vai aqui para o calcâneo e essas aqui mais anteriores que vão lá para frente. Tibio navicular, tibio spring e tibitalares anteriores. E você vê que está tudo íntegro, né? Elas vão até a inserção delas. Todas elas. Então, parece que foi um estiramento do ligamento deltoide. Olhar também estruturas ligamentares na articulação de Chopard, talo navicular dorsal, ligamento bifurcado. Bifurcado é bastante bom de ser visto se você tem cortes mais volumétricos, com ligamento mais fininho, né? Mas vocês observem aqui é o processo anterior do calcâneo, esse aqui é um ligamento bifurcado, com o componente dele calcâneo navicular, olha que chega lá no navicular. E tem um outro componente que às vezes é mais difícil de ver, e nesse caso aqui está bem difícil, porque provavelmente teve um grau de estiramento, ou lesão parcial, ligamento calcâneo cuboide. O braço calcâneo cuboide e braço calcâneo navicular ali. Tá? Tá. Algumas outras estruturas para serem avaliadas, então, por exemplo, ver se como que está o seu ligamento spring aqui está tudo bem, tem um edema contusional na cabeça do talos, que pode ser visto também aqui no oblíquo. A avaliação do spring, principalmente da banda superomedial, no oblíquo é muito bom. Então vejam ali saindo o deltoide,
Aí eu vou para anterior, deltoide anterior. O componente dele tíbio talar anterior, tíbio navicular e tíbio spring. O tíbio spring é esse que vem aqui, ó. Vai profundamente ao tibial posterior e vai para o ligamento spring. E aqui é a banda superomedial do ligamento spring. Então essa era uma avaliação mais ligamentar. Depois a gente vê como é que fica a parte tendínea.